Olá a todos. Vamos dar início a um pequeno estudo sobre as parábolas de Jesus e para isso fiz aqui um pequeno estudo. Não é nada exaustivo, até porque nas várias correntes teológicas nós encontramos algumas diferenças, mas também encontramos coisas muito ricas e à medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo cada vez mais. Eu não dei muita importância à ordem cronológica, mas sim mais a todo o seu contexto dentro de contexto quer cultural, quer contexto religioso, como também a tipologia dos seus ouvintes. Vamos dar aqui um início, se gostarem. Eu peço que ponham um gosto, cliquem no sininho, subscrevam, enfim, partilhem e que nós possamos promover, se isto for benéfico para nós, então que seja benéfico para outros também. Eu gosto sempre de dizer isto: ninguém é perfeito, mas a nossa vida não se, se deve encaixar meramente. Quando eu digo meramente, também não é por aí que eu quero ir. Muitas das vezes nós nos focamos a nossa vida e agregamos a nossa vida a movimentos religiosos. Eu não quero ir por aí. Eu sempre tenho procurado trazer para vocês aquilo que é prático para as nossas vidas, para nós irmos aprendendo diariamente. E as parábolas de Jesus são o ensino de Jesus. E isto não tem nada de religião, mas é prática de vida e é demonstração do seu coração. E, olha, que possa ser bom e que este passeio, digamos assim, que nós vamos fazer juntos pelas parábolas possa ser muito agradável e de aprendizagem, quer para mim, quer também para vocês. Se quiserem sugerir alguma coisa, deixar alguma mensagem, qualquer, enfim, eh, estou receptivo àquilo que vocês possam eventualmente escrever. Vamos então falar sobre a didática e a pedagogia de Jesus. A didática tem mais a ver com a arte de ensinar sobre determinados princípios de qualquer ciência. Já a pedagogia, embora esteja ligado à didática, tem a ver com as formas, os métodos. Se nós transportarmos isto para Jesus, ah, nós vamos perceber a importância desta didática e desta pedagogia, porque de facto não é por acaso que Jesus traz o seu ensino através das parábolas às nossas vidas. O Salmo 78, versículo 2, dá uma promessa que é registada pelo Mateus, na sua narrativa, no capítulo 13, versículo 35, está registado como, de facto, tinha sido prometido na antiguidade que Deus iria falar por parábolas. E quando Mateus ouve Jesus ensinar por parábolas, vem-lhe isto ao coração e ele registra esse momento. Primeiro ponto, hoje é só uma introdução. Primeiro ponto, as parábolas são pérolas preciosas, muito preciosas. No seu tipo de ensino, do tipo de ensino de Jesus, são pérolas de facto muito preciosas, porque nos enriquecem. E não nos enriquecem de uma forma limitada, é de uma forma gradual. Na medida em que nós vamos lendo e relendo e meditando e mastigando, mesmo ao longo dos tempos, nós percebemos que está sempre a ser extraído como que um minério que não para. Há sempre determinado tipo de detalhes que enriquecem a nossa vida. Segundo, as parábolas são pequenas histórias comparativas. Sim, dentro de um contexto cotidiano dos seus ouvintes. Estas pequenas histórias faziam com que os seus ouvintes
prestassem atenção, dado à forma como Jesus fazia comparações com a própria vida cotidiana deles. 3, para um ponto de ensino, um foco, uma verdade a ser ensinada, Jesus sempre criava uma ilustração, uma imagem no coração dos ouvintes. Através das parábolas, era isto que Jesus fazia. Quando ele se queria focar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada verdade, ele, com uma história, com uma parábola, ele criava uma ilustração, uma imagem dentro do coração deles. 4, as parábolas são simples, são surpreendentes e ao mesmo tempo são paradoxais. De facto, elas são simples. Quando nós lemos as parábolas, nós vemos uma simplicidade enorme. Mas dentro da simplicidade de Jesus há uma riqueza, uma coisa brutal. Assim como elas são simples, elas também são surpreendentes, porque Jesus surpreendia. Havia questões que eram colocadas, e aqui nós podemos ir buscar, por exemplo, a parábola do filho pródigo e, por exemplo, também do bom samaritano, em que Jesus surpreende os ouvintes com estas histórias que ele contava e tornava a coisa muito paradoxal. Era um contraste enorme com aquela cultura rígida, religiosa, em que aquelas forças que manipulavam o povo, elas sentiam na pele quando Jesus contava determinadas parábolas. Eles percebiam que muitas das vezes a história que Jesus estava a contar estava a ir parar a eles. Então, de facto, por isso é que elas eram muito paradoxais e mexiam com estas instituições tão fortemente armadas das suas estruturas, das suas cabeças, dos seus status quo. Eles estavam das suas zonas de conforto, das suas, enfim, de toda uma cultura, e nós podemos. Estou-me a recordar de João Batista quando chega e começa a falar de arrependimento. João começa a pôr a lume e começa a trazer um grande choque. É um paradoxo, é um contraste enorme entre logo a mensagem de João Batista, que não se estava a anunciar a ele apenas respondeu aquilo que ele sabia, que estava investido na vida dele, como sendo ele a voz do que clama no deserto. Ele era apenas a voz. Ele anunciava o que estava para vir, e o que estava para vir é a vinda do Messias. Então, logo aí há um choque grande, e com a vinda de facto do Messias, com os seus ensinos, com as suas posições, Jesus, sendo o mestre dos mestres, com tamanha sabedoria, ele, na verdade, ele não só cativa pela sua simplicidade, mas ele choca, e choca de frente com os poderes religiosos instituídos, não só religiosos, políticos também, porque andavam ali de mãozinhas dadas, e mesmo entre os grupos religiosos, havendo divergências entre eles, mas contra Jesus todos se uniram. Interessante. Muito bem. Então, desta forma, ponto 5, desta forma, por serem simples, elas eram muito fáceis de serem memorizadas, e esta facilidade provocava os dois tipos de atitude. Nestes grupos religiosos e grupos políticos, as parábolas eram tão simples, de uma forma tão cortante, provocava uma má atitude da parte desta gente. Eram poucos os fariseus, os saduceus, eram poucos aqueles que paravam para prestar um pouco de atenção, e houve entre eles, entre os grupos religiosos, houve quem se tornasse discípulo de Jesus.
Mas foram muito poucos. A simplicidade provocava, de facto, uma má atitude na parte desta gente, mas provocava também uma atitude completamente diferente nos outros ouvintes. Normalmente eram as pessoas que eram marginalizadas por esta estrutura religiosa. Esses sim ouviam com bastante agrado e captava a atenção dos seus ouvintes. Ponto 6. As parábolas são a exposição do reino e do coração de Deus, do próprio Deus. As parábolas, o ensino das parábolas, esta riqueza de tão simples e de tão rica, mas expõe o coração do Pai. O coração do Pai é a manifestação do reino de Deus. O caráter, a natureza deste reino é o coração de Deus. E nós vemos isso em Jesus e vemos isso que é manifestado através das parábolas. O ponto 7, e aqui eu queria terminar, as parábolas elas despertam o raciocínio e estimula a aprendizagem. Os discípulos perguntaram a Jesus porque é que ele ensinava por parábolas. Porquê? Porque as parábolas funcionavam como que um isco. Aqueles cujo coração estava fechado, é como se eles estivessem a ver, mas continuassem cegos. Aqueles, porque o coração estava encerrado, estava fechado, eles ouviam, mas só fingiam que ouviam. Enquanto que as mesmas parábolas para outras pessoas, e vimos isso um pouco atrás, elas de facto tinham outro efeito. Elas sentiam-se provocadas e estimuladas a aprender mais. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, da parábola do trigo e do joio, quando é explicada por Jesus, mas é explicada depois que eles pedem, ensina-nos o significado desta parábola. Meus amigos, nós vamos hoje ficar por aqui. Eu quis só deixar estes pontos convosco, porque nós vamos, de facto, iniciar o passeio parábola a parábola, ou parábolas a parábolas, porque, de facto, há contextos que é aí que eu já disse e quero sublinhar, que Jesus vai buscar mais do que uma parábola. E isso aí é que eu acho que é muito importante para a nossa vida privada, a nossa vida íntima com Deus, que depois se manifesta também no nosso relacionamento com os outros. Nós diariamente somos confrontados com os problemas da vida, que são muitos, nós sabemos, e Jesus falou deles, mas nós temos que buscar a força e a vitalidade onde Paulo disse que nós deveríamos ir buscar, que é no Senhor e na força do seu poder. Vamos seguir este conselho de Paulo e o meu desejo é que no fim de cada vídeo possa haver uma boa, apesar de nós não vivermos de sensações e de sentimentos, nós somos chamados a viver por convicções, pela fé, mas espero que sim, que de facto vocês possam ter percebido que foi um tempo bom para vocês e que possamos aprender também uns com os outros. E se eu não sei se já disse isto no vídeo, mas vocês podem deixar um comentário ou sugestões, etc. Porque não é um estudo completo, exaustivo, repito isto, é um passeio que possa de alguma forma nos mostrar as variadíssimas paisagens deste passeio, que nós possamos absorver aquilo que possa ser rico para nós e que possa ser também de alguma forma
ser um meio que influencia a nossa vida para os nossos relacionamentos. Nós precisamos disto. Nós temos família, temos amigos, temos gente de quem gostamos, temos pessoas de quem nós não gostamos muito, apesar de nós as amarmos, e amar não significa gostar do propósito daquela pessoa, mas significa estar pronto para, na eventualidade da pessoa precisar de nós, nós podermos chegar até à vida dessa pessoa. Não significa que tenhamos que nos colocar de uma forma vulnerável ao ponto de que a pessoa nos possa prejudicar de novo, mas significa que nós, enfim, tínhamos que ser um instrumento nas mãos de Deus para aquela pessoa, se necessário. Muito bem, quero deixar aqui um abraço para vocês e que todos nós possamos ser enriquecidos nesta partilha. Um grande abraço e que Deus vos abençoe.